Irmão Adelmaro, que trabalha na sala 14, a sala destinada àqueles que atentam contra a vida. E o nosso irmão Ademaro é um colaborador constante dessas nossas palestras, trazendo sempre o conhecimento que possui, fruto do seu estudo permanente da doutrina. Ele hoje vai nos falar sobre a transição planetária. Ademaro, receba antecipadamente o agradecimento por sua participação. Boa tarde, irmãos. Mais uma vez, é muito bom estar aqui com vocês, para que possamos conversar um pouco sobre essa doutrina maravilhosa que tivemos a oportunidade de conhecer, abraçar e tentar seguir, porque o seguir só não basta. É muito difícil nós nos libertarmos de hábitos antigos que são grudados na nossa pele, e a doutrina nos faz largar esses hábitos para poder evoluir e nos ensina como fazer. Nós hoje vamos falar sobre transição planetária, por ser um momento em que nós estamos vivendo. É preciso que cada um de nós se conscientize da necessidade de abandonar esses hábitos que eu falei, que nos prendem à terra, à matéria, e muitas vezes nós costumamos dizer, eu já disse isso muitas vezes e ouço muitas vezes alguém dizer, nasci assim, não vou mudar. Eu já abandonei isso. Hoje eu digo, eu nasci assim e tenho que mudar, porque a doutrina nos ensina isso. Se nós sofremos, sofremos porque nós construímos esse sofrimento. Para nós pararmos de sofrer, nós temos que construir as condições para que esse sofrimento fique para trás. E não depende de ninguém, a não ser de nós mesmos. Então, nós hoje, com esse tema, a minha ideia é trazer para vocês, nessa nossa conversa informal, o que a doutrina nos diz. E nós vamos ver que, se tivermos um pouquinho de boa vontade, não é tão difícil de conseguir. Bom, eu costumo começar tudo bem do início, que é para poder encaixar as ideias e ficar uma certa compreensão com mais firmeza em nossas mentes. Tudo que nasceu com Deus, que nós chamamos de Pai, de Criador, e que no Livro dos Espíritos, no capítulo 1, começa logo com a primeira pergunta de Kardec aos Espíritos, que é Deus. Eu acho que é bom a gente atentar para isso, isso é muito importante. Kardec não pergunta quem é Deus, ele pergunta que é. E nós temos a ideia, talvez pré-concebida, de pensar em Deus como se fosse uma pessoa igual a nós. E aí nós caminhamos no primeiro erro, porque Deus está muito
acima de ser uma pessoa. Ele nos criou, nós somos criações dele. E a resposta é exatamente essa. Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Ele é o Criador, que podemos também considerar como um pai. Como nós somos os criadores de nossos filhos, né? Nós somos filhos de Deus, somos criados por Ele. E essa criação começou, aí já vou um pouco falar de ciência, com o Big Bang, que foi uma explosão inicial, há 14,5 bilhões de anos atrás, que criou o nosso universo. Criação essa que continua em evolução, o universo continua se expandindo, e tudo que existe nesse universo, em forma de matéria e em forma de energia, partiu dessa primeira explosão. Nesse momento, no exato momento da criação do universo, foram criadas as leis da natureza, que são todas as leis da física, da química, da biologia, que são ciências que os humanos desenvolveram para explicar a vida, mas a vida física. Só que a vida não é só física. E nesse momento também, Deus criou as leis morais, que são as leis que determinam o nosso comportamento, o nosso relacionamento. Bom, o nosso tema, transição planetária, é um tema, como eu disse, está na ordem do dia, porque nós estamos vivenciando esse momento, e eu vou tentar colocar para vocês o significado dessa transição planetária. A evolução é um processo que nós estamos desenvolvendo, ela não acontece só na Terra e nem da Terra. Todo o sistema solar, todo o nosso universo, o tempo todo se encontra em evolução. O universo não é estático, ele está sempre em movimento, ele está sempre progredindo. E nós temos que ir juntos, senão ficaríamos para trás. No livro Evolução em Dois Mundos, nosso irmão André Luiz, que todos conhecem, protagonista daquele livro e filme Nosso Lar, ele nos explica que o fluido cósmico universal, ele chama de plasma divino, hausto do Criador, ou força nervosa do todo sábio, e que nesse elemento primordial vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres, como peixes no oceano. O fluido cósmico universal, ele é a origem de tudo o que existe do universo, desde a matéria até a energia. É a base de construção de tudo que existe. Tudo tem sua origem no fluido cósmico universal. Inclusive, o princípio inteligente, que podemos chamar também de princípio vital, que é a origem dos homens, dos seres vivos. Nós nascemos numa construção que nós ainda não temos como explicar, sendo retirados desse fluido cósmico universal, uma pequena parcela. Essa parcela, ela nasce completamente sem nenhum conhecimento, sem nenhuma complexidade, e ela, daquele momento, ela dá início à sua caminhada evolutiva, que nós vamos mostrar aqui, até chegar ao final dessa caminhada, onde ela passa a ser considerada pelos espíritos que orientaram Kardec com a denominação de espírito.
é quando começa a ter conhecimento da razão, ter conhecimento do que é certo e do que é errado, ter consciência da sua existência. Bom, os planetas também fazem parte desse ciclo evolutivo. Numa construção assim bem simplificada, nós temos os primeiros mundos físicos, são os mundos primitivos, aqueles onde nós já tivemos no nosso passado bem remoto, vamos chamar de antes dos homens das cavernas, os primeiros seres vivos que apareceram nesse mundo primitivo. O mundo evoluiu, passou a ser de expiações e provas, que é o mundo em que hoje nós vivemos, é um mundo de expiações e provas, onde as dores são muito fortes, muito grandes, e a alegria é muito pequena. Nos preparando e estamos já entrando no mundo de regeneração, um mundo menos triste, mais feliz. Chegaremos ao mundo superior e, finalmente, chegaremos ao mundo espiritual, onde não haverá mais a necessidade do corpo físico para o espírito evoluir. Então, essas são as fases de transição dos planetas. E aí nós temos uma linha de evolução para ficar um pouco mais claro o que eu falei. O início, quando há a criação, é criado, eles chamam de princípio inteligente, esse início, que é o princípio da vida, é o que dá à matéria a condição de ter vida. Esse princípio inteligente, ele age primeiro no mundo mineral, no mundo físico mineral. Depois de milhares de anos, ele passa a atuar sobre os vegetais. Mais uma punhada de anos, ele chega ao animal, animando os corpos físicos dos animais, e, a partir daí, ele passa a ser considerado não mais como princípio inteligente, mas como espírito, e passa a ter à sua disposição para evoluir corpos físicos humanos. Primeiro no mundo dos primitivos, depois no mundo de expiações e provas, que é onde nós estamos, no mundo de regeneração mais à frente, é onde nós estamos entrando. Depois vamos habitar mundos superiores e, finalmente, já libertos da matéria, não precisando mais da matéria, nós vamos viver em mundos espirituais, simplesmente espirituais. E nesses mundos vivem os espíritos adiantados ou os espíritos puros, de uma evolução ainda maior, até chegar ao caso dos espíritos imperfeitos. Eu estou usando ali, chamando de anjos e arcanjos, que é uma linguagem que nós usamos mais ou menos no nosso dia a dia, só para a gente poder se situar. E lá no final da escala são os espíritos crísticos, como nós temos o nosso Cristo aqui, que veio personificar na figura de Jesus, aquele que nos orienta, nos governa, que nos adota, que nos adora, que nós adoramos, e que às vezes nós ofendemos sem querer, né? Bom, então, ainda segundo André Luiz, na evolução dos mundos, nós temos no reino mineral, nós desenvolvemos a atração, e aí não somos ainda espíritos, somos o princípio inteligente, e o princípio inteligente serve para unir os átomos, atraindo-os uns contra os outros para formar os minerais, para que os átomos não se dispersem no espaço. Como eu falei, depois passa o princípio inteligente a atuar no mundo, no reino vegetal, onde são desenvolvidas as sensações,
passa a ter a noção de vida, morrer, nascer, viver, morrer. Então, desenvolve as sensações. O princípio inteligente evoluindo vai para o reino animal, onde nós vamos desenvolver o instinto. Esse instinto permanece, como todos os outros, quando ele chega à condição de espírito, já podendo receber como instrumento um corpo físico humano, onde ele vai desenvolver ainda mais as suas aptidões no reino nominal. É quando nós atingimos a capacidade da razão, de saber discernir o que é certo, o que é errado, ter consciência de nós mesmos. E no final, ele chega à angelitude, que é o caminho de todos nós. Um dia, cada um de nós sentará ao lado do Cristo Jesus, com o mesmo grau de conhecimento, sabedoria e amor que ele desenvolveu. E só depende de cada um de nós quanto tempo isso vai levar. São talvez alguns milhões de anos. Não é para ninguém desanimar, não. Nós temos uma eternidade pela frente. Essa nossa vidinha de 70 anos, 80 anos, não é nada. É só o tempo para a gente trocar de roupa, botar roupa limpinha, botar roupa velha para outros usarem, né? E nós continuarmos aprendendo, desenvolvendo, e por aí vamos. O Allan Kardec, no livro Obra Exposta, foi publicado em abril de 1867, ele fala lá: os suicídios se multiplicarão como nunca visto, inclusive nas crianças. Eu estou trabalhando numa sala, como o Paulo falou, muitas crianças, muitos jovens, é muita gente desorientada, é muita gente procurando uma saída para os seus problemas através do suicídio. E já estava previsto desde 1867. Nós vamos ver por quê. Na Gênesis também, Kardec coloca lá no capítulo 18, no item 33, os flagelos destruidores apenas destroem corpos, não atingem os espíritos. Os grandes choques que dizimam populações podem modificar profundamente as ideias de um povo. Em todas as épocas, as grandes crises sociais foram seguidas de uma era de progresso. Nós estamos vivendo momentos como esse. Nós estamos vivendo um desencarne em massa. Esse desencarne, essa pandemia está fazendo o povo parar para pensar nas suas relações e na sua vida. Está servindo de alerta para todos e, ao mesmo tempo, está ceifando vidas para abrir espaço para outras vidas virem. Já vamos falar sobre isso. E depois dessa situação toda de coisa, nós vamos ter uma era de progresso, que é a era em que nós vamos entrar como mundo de regeneração, deixando para trás todo esse sofrimento que nós temos passado. Livro dos Espíritos, está lá na terceira parte, capítulo 6, Lei de Destruição. Já estava previsto. Quando nós, por exemplo, na agricultura, há um novo plantio, o que é feito antes do novo plantio? Taca-se fogo no chão, no solo, para queimar o que tinha sobrado da última safra, que já não tem mais proveito, e, ao mesmo tempo, isso serve de adubo para o solo, para que o solo se fortaleça e dê uma nova safra. Então, é necessário haver a destruição para se construir algo novo. Estamos fazendo isso agora.
Diz lá no livro dos Espíritos, a destruição é necessária. Na pergunta 728, Kardec pergunta, é lei da natureza a destruição? E a resposta dos Espíritos é, preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamais de destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e a melhoria dos seres vivos. Na realidade, nós não estamos destruindo, nós estamos pegando o que não está servindo mais, a gente revira aquilo para criar uma nova coisa que possa ser útil. Da pergunta 730, uma vez que a morte nos faz passar a uma vida melhor, nos livra dos males desta, sendo, pois, mais do que desejar do que de temer, por que o homem lhe tem instintivamente tal horror? E a resposta, já dissemos que o homem deve prolongar a vida para cumprir a sua tarefa. Tal motivo porque Deus lhe deu o instinto de conservação, instinto que o sustenta nas provas. Então, o instinto, e nós vimos que os instintos começam a ser desenvolvidos lá com os animais ainda, ele está fortemente arraigado em cada um de nós, que já vivenciamos esses momentos em que o instinto prevalecia sobre tudo, quando o nosso princípio inteligente, que hoje é o nosso espírito, atravessou o reino animal, e quantos milhares de anos ele não esteve nesse reino animal, não esquecendo que o reino animal, a gente tem eu botei vários animaizinhos ali, lembra? Talvez o cachorro nosso mais próximo aqui seja um pouco mais desenvolvido do que, por exemplo, a pulga que está nele, mas todos são animais. E eles têm que se desenvolver, o princípio inteligente, usando esses corpos desses animais até adquirir todo o conhecimento necessário para poder chegar a usar um corpo físico humano. Então, tudo isso aí depende de você aceitar a vida. Então, programar uma vida nossa não é fácil. Não é só papai e mamãe casou, papai e mamãe teve um filhinho. Isso envolve todo um planejamento que vem de décadas e décadas anteriores ao nascimento, com a utilização de técnicos do espaço e a nossa participação para decidirmos o que precisamos aprender na nova vida, porque a vida é uma escola. Nós viemos aqui para aprender, ganhar conhecimento e desenvolver o sentimento. Então, se cada um de nós, por qualquer motivo de desagrado, resolver tirar e dar fim à própria vida, todo um planejamento de décadas seria desperdiçado. E isso atrapalharia as programações futuras. Por isso que o suicídio é tão combatido. Ele envolve uma complicação enorme na vida daquele que se suicida e na vida dos que estão envolvidos com o que se suicidou, porque esses estavam dependendo daquele que se suicidou para eles progredirem também. Se uma criança se suicida, os pais que tinham a missão de orientá-la nessa vida perderam uma vida de tempo de orientação, porque vão ter que voltar novamente para continuar a exercer a sua missão de orientação daquele espírito. É muito importante essa preservação da vida para não criar todo um complexo desenvolvimento, novamente, de tudo o que foi programado.
Na pergunta 731, por que ao lado dos meios de conservação colocou a natureza os agentes de destruição? E a resposta é o remédio ao lado do mal. Já dissemos, para manter o equilíbrio e servir de contrapeso. Então, é necessário que haja a destruição para que as coisas se renovem, porque, na realidade, a destruição, como ele falou antes, não é destruição, é transformação. Nós não criamos nada, nós transformamos. O único que cria é Deus. Nós pegamos o que Deus criou, o que já existe, e transformamos em outra coisa. Nós não criamos nada, absolutamente nada. Flagelos destruidores. É a pergunta 737. Com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? Estamos vivendo um, né? Vamos ver a resposta dos Espíritos. Para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos Espíritos, que em cada nova existência sobe um degrau na escala do aperfeiçoamento. A Terra tem um limite de capacidade de sustentação de vida. Nós hoje temos encarnados, todo mundo, em torno de 7,5 bilhões de seres humanos. Há uma estimativa de que no plano espiritual da nossa psicosfera existam mais em torno de 15 bilhões de espíritos, esperando para nascer. Mas para nascer tem que ter corpo. O corpo não surge de nada. O corpo ele é construído através da união do homem e da mulher, que gera um novo embrião. Esse embrião é usado por esse espírito que está esperando a oportunidade de nascer. Então, tem que ficar na fila. Não está disponível. Não existe como. E vamos imaginar que cada um desses seres que estão no planeta, como são, preciso ter 2 para fazer 1, se tem 7,5 bilhões, nós vamos precisar de pelo menos 3 bilhões, que seria o resultado da união desses 7, 3,5, tivesse pelo menos gêmeos para dobrar. Não daria para atingir os 15. Então, se todos tivessem trigêmeos, seria uma coisa não só absurda, como impossível, chegaria mais perto de absorver os 15 bilhões. Aí vamos dizer que tivesse os 23 bilhões de espíritos que circundam e habitam a psicosfera da Terra, reencarnado tudo de uma vez. Aonde viveriam, como se alimentariam, como haveria água, não tem jeito, não tem como. A Terra explodia. Talvez até explodisse pelo peso, tanta gente pesada junto. Então não tem jeito, tem que ser aos poucos, tem que ser devagar. E tem que abrir espaço. E o espaço é aberto pelos flagelos destruidores, que geram um maior número de desencarnes, ou, se preferir, de mortes do corpo físico, do que numa situação normal. Então, esses flagelos destruidores têm utilidade do ponto de vista físico, não obstante os males que causam. A resposta é que sim, tem sim. Muitas vezes mudam as condições de uma região, mas o bem que dele resulta, não só as gerações vindouras, só as relações vindouras ou experimentos. Porque há uma renovação da natureza, provocada por esses flagelos também. Bom, aí, eu não entendo nada de física
muito menos de física quântica, que é uma loucura, né? Querer até entender já é loucura querer entender. Mas eu fui buscar isso lá porque está à nossa disposição, a gente não precisa entender muito, para saber que a ciência, através dessa nova ciência que é a física quântica, que é uma ciência mais recente, já provou que nós somos energia. Que, na realidade, a matéria é energia condensada. E que, como energia, nós vibramos e vivemos, portanto, num universo de vibrações. Essas vibrações que nós emitimos nos tornam responsáveis por tudo que acontece em nossas vidas. Então, é para a gente parar de culpar qualquer um por qualquer coisa, porque se alguma coisa nos acontece, quem plantou aquilo fomos nós mesmos. E modificando as nossas vibrações, temos o poder de reverter qualquer situação e criar a realidade que desejarmos. E usando para isso a lei de ação e reação. O que é a lei de ação e reação? É uma lei da física. É a terceira lei de Newton. Ela diz o seguinte, que a toda ação sempre há uma reação da mesma intensidade e direção, porém em sentidos opostos. A figurinha é exatamente para dar essa ideia. Então, tudo que nós fazemos, nós vamos receber de volta. Se for o bem, também. Então, é melhor receber de volta o bem. E a gente, muitas vezes, se esquece e faz o mal. Aí o mal volta e depois a gente fica procurando os culpados. É só olhar no espelho. Vai achar, está lá. Bom, essa lei de ação e reação, lei da física, lei de Newton, ela no Espiritismo é chamada de lei de causa e efeito. É a mesma coisa. Tudo que a gente faz tem uma causa, e essa causa gera um efeito. Se esse efeito volta para nós, que seja bom. Para isso, basta a gente ter feito o bem. Bom, nós tínhamos falado muito em princípio inteligente e vamos voltar a ele. Passado muitos milênios, o princípio vital, ou o princípio inteligente, ele alcança a condição humana em que lhe é concedida a razão. Ele alcança por evolução. Ele alcança porque ele vai adquirindo conhecimentos, ele vai desenvolvendo os sentimentos em todo o período, desde a sua criação até ter adquirido o suficiente para chegar a merecer receber um corpo humano para poder continuar aprendendo. O corpo humano é uma máquina fantástica, é absoluto para gerar as condições que nós precisamos para a gente continuar aprendendo. Então, quem não gosta de aprender, trata de mudar de ideia, porque a vida inteira nós vamos aprender e nunca vamos deixar e parar de aprender. E quem parar vai ficar estacionado. Ele, nesse momento, começa a entender o que é certo, o que é errado, adquire consciência, sabe da sua existência, do que ele é, quem ele é, o que está fazendo aqui, e, graças ao Espiritismo, sabe de onde veio e para onde vai, porque até o Espiritismo ser criado, ninguém sabia por que estava aqui, ninguém sabia de onde tinha vindo e muito menos para onde ia. Hoje nós temos completamente a certeza disso tudo através do Espiritismo. Então, nesse momento, como eu falei antes, o princípio inteligente passa a ser considerado espírito. Ele tem noção, ele tem ciência, ele tem conhecimento, ele tem alguma sabedoria.
Aí, só que tudo tem um outro lado. Nesse momento, Deus lhe concede o livre-arbítrio. E o homem passa a ser o senhor de seu destino. Ele passa a fazer as suas escolhas e a determinar o seu destino. Nós é que somos responsáveis pelo nosso futuro. O nosso futuro será a função do que nós plantarmos hoje. Eu falei antes no livre-arbítrio. E o que é o livre-arbítrio? Para quem não sabe, é um direito que a lei divina outorgou a todos os homens, direito a que cada um possa escolher seus caminhos, ser o construtor do seu destino, ou seja, ter a liberdade de ser o que quiser, mas ser o que quiser tem consequência, lei de causa e efeito. Então é preciso escolher bem o que quer, para depois não chorar que está sofrendo. Bom, agora vamos falar um pouquinho dos grandes desastres da história, dos resgates coletivos, que é a forma mais rápida de abrir espaço. Para quê? Para que quem está na fila de espera possa reencarnar para vir aprender. Muitos espíritos estão dependendo disso para... Nós temos a transição planetária. Transição planetária significa que isso aqui é uma escola, correto? Mundo é escola. Nós vivemos, talvez, na fase superior desse mundo. Mas, lá no jardim de infância, e não foi agora, foi lá atrás, quando a Terra, no mundo primitivo, que começaram a surgir os primeiros hominídeos, era como o maternal dessa escola. Que a criança ia para aprender até segurar num lápis, a riscar uma linhazinha, a pintar uma figurinha, a se relacionar com um coleguinha sem morder. Porque no início morde, não morde? Morde. Fez alguma coisa que não gostou, morde. Aí depois aprende que não deve morder. E aí vai e passa para o... Eu vou falar do meu tempo, do primário. Aí começa a aprender que aquelas coisinhas assim são letrinhas, que se juntar uma letrinha com a outra, você pode construir uma palavrinha, e que essa palavrinha tem um significado. E aí vai, e até chegar na faculdade. Então, nós estamos aprendendo. E para isso a gente precisa ter espaço para esse pessoal chegar e ter tempo para eles cursarem pelo menos aí os seus 50 a 80 anos de vida, em média do tempo que nós temos. Antes de nós entrarmos, nós estamos no processo de mudança para o mundo de regeneração. Na hora que a gente passar mesmo, tiver a Terra toda já está no mundo, porque não é de um dia para o outro. A Terra não é hoje mundo de expiação e amanhã vai ser promovida para mundo. Não. A Terra está passando no processo de mundo de expiação e prova para mundo de regeneração. Esse processo leva talvez 100 anos, 150 anos. Do início ao fim é muito difícil você precisar. Começou agora e acabou agora. Não existe, passo a passo. Então é preciso que todos nós passemos para o mundo espiritual e aqueles que não forem aprovados, eles vão procurar outra escola. Eles vão procurar outra escola. Só ficarão nessa escola aqueles que forem aprovados. Então, esses resgates coletivos,
eles de vez em quando acontecem para abrir espaço na terra. Por exemplo, uma inundação que teve na China em 1931 passou de 4 milhões de óbitos. O terremoto que teve no Haiti em 2010, mais de 250 mil mortos e 1,5 milhão de desabrigados. Um ciclone na Índia, com ventos de mais de 200 km por hora, em 1970, mais de 500 mil pessoas desencarnaram. O tsunami na Indonésia, esse mais recente, agora em 2004, todo mundo aqui se lembra, acho que todo mundo já estava nascido em 2004, mais de 230 mil pessoas morreram, 400 mil continuam desaparecidas, ou seja, morreram só que não encontraram os corpos. Um dos piores, talvez o pior de toda a história, peste negra, também chamada de peste bubônica, lá nos anos 1300, de 43 a 53, de estima, porque na época era muito difícil, né? Não tinha comunicação, mas que de 75 a 200 milhões de pessoas morreram entre a Europa e a Ásia. Outro flagelo mundial, guerras. Segunda Guerra Mundial, mais de 50 milhões de mortos. E agora nós estamos com a 2020, começou a pandemia do coronavírus. Também é difícil precisar quantas pessoas já morreram até hoje no mundo, mas aí já está girando em torno de 4 milhões até agora, esse mês de julho. No Brasil é mais fácil, e esse mesmo não é certo, estimar em 550 mil pessoas devem ter morrido por conta do coronavírus. E a pergunta é, por que isso? Afinal, Deus não é compassivo? Ele não é misericordioso? Não é Pai? É importante lembrar que não há punição na justiça divina. Nós estamos passando por isso como uma oportunidade de crescimento para evoluir. E eu vou colocar para vocês que tem sido divulgado no meio espírita, que havia, para vocês verem, mas Deus podia dar uma colher de chá. Deu sim. Essa situação que nós estamos vivendo podia ser originário de uma guerra. Lembra? 50 milhões de mortos, Segunda Guerra Mundial. O mundo não está vivendo um clima assim, que parece que está uma guerra para explodir. Aí veio a pandemia, aí todo mundo ficou, quem estava querendo guerra já botou um pé atrás, está morrendo muita gente. Então deu uma segurada na guerra. E qual é a vantagem coletiva e para o planeta dessa extinção que nós estamos tendo agora ser através de uma pandemia e não de uma guerra? Uma guerra, uns matam os outros, não matam? E a lei de ação e reação, esqueceram? A lei de ação e reação, ela está aí para ser aplicada. Se eu mato você, eu vou morrer de morte matada para aprender a não matar você. Gera karma. A guerra gera karma. Karmas individuais e karmas coletivos. O início da pandemia, vocês lembram? A situação pior de morte assim que todo mundo ficou arregalando o olho, estava ocorrendo aonde? Itália
e Espanha. Por que Itália e Espanha? O que eles fizeram para merecer isso? Opa, o que eles fizeram? Na Espanha foi o auge da Inquisição. Quantidade de gente que foi morta na Inquisição está no gibi. A Itália foi o berço do Império Romano, que dominou mais da metade do mundo conhecido na época, através da dominação pela força, e pela força matando a população que resistia. A lei de causa e efeito. Estavam pagando. Aqueles que participaram estavam respondendo pelo que fizeram. Eu não costumo discutir com Deus, não. Dizem que Ele sabe tudo, eu faço de conta que acredito e fico caladinho. Eu aconselho vocês a fazerem o mesmo. Se Ele está fazendo, é porque Ele sabe o que está fazendo. Então, nós estamos recebendo hoje a oportunidade misericordiosa até de estarmos abrindo espaço para novos espíritos reencarnarem sem gerar karma para ninguém, para povo nenhum, para nenhuma pessoa em especial, através da pandemia. Então, essa evolução era feita nos dois planos, no plano físico e no plano espiritual. Nunca podemos nos esquecer disso, porque a gente tem muita mania de achar que tudo é físico, né? Tudo está acontecendo aqui no nosso plano, no plano físico, mas esquece que tem um lado espiritual da coisa e que pesa mais do que o plano físico. E no plano físico, com o aperfeiçoamento do instrumento usado pelo corpo, pelo espírito, que é o corpo físico. O corpo físico também se aperfeiçoa. Olha aí, ó. Os primeiros humanoides, não dava nem para chamar de homens, porque eram quase um macaco. Os australopithecus, aqui da primeira linha. E aí foram evoluindo, veio o Homo habilis, depois o Homo erectus, depois o Homo de Neandertal e, finalmente, nós que ainda estamos por aqui, chamado de Homo sapiens, que, de vez em quando, nos esquecemos de que somos sapiens e fazemos um monte de burrice. Agora, reparem como é que os crânios também evoluíram. Aumentaram para caber um cérebro maior, para que esse cérebro processasse melhor as ideias do espírito que está usando aquele corpo físico. Então, é evolução também. E por isso, a gente pode dizer que a Terra é um ser vivo. A Terra, o planeta, é um ser vivo, porque ele é composto de seres vivos que o habitam. Homens, animais, vegetais, todos fazemos parte desse planeta. Como é que era a Terra há 4 bilhões de anos? Era um mundo incandescente, estava acabando de se formar, tinha juntado os fragmentos da explosão ainda do Big Bang, que estavam soltos pelo espaço, se chocavam e por gravidade se aproximavam, por magnetismo atraíam, e era um mundo incandescente. 200 milhões de anos depois, há 200 milhões de anos, a Terra já fria, bastante fria em relação ao outro, mas com um único continente de terra, com água em mais de 2/3 da sua extensão, e hoje, com os oceanos separados, os continentes separados, ela evoluiu também para que os seres que o habitam, nós, os animais, os vegetais, encontrássemos as condições melhor para a vida física, sobreviver naquela situação.
E no plano espiritual, permitindo que o espírito resgate suas faltas passadas, desenvolva as suas virtudes, amor e sabedoria. São as duas facetas que o espírito tem que desenvolver na sua evolução. Conhecimento, sabedoria. Sentimento, amor. Aí chegamos, então, na transição planetária, que é o momento que nós estamos atravessando. O que é? Como se processa? A quem atinge? Um planeta é a soma de sua constituição física, dos seres que o habitam e dos pensamentos racionais desses seres. O que nós pensamos, os nossos pensamentos, eles têm vida. E eles atuam no plano espiritual de uma forma muito intensa. É preciso ter muito cuidado com o que a gente pensa. Esses seres e seus pensamentos formam a psicosfera espiritual do planeta, que de vez em quando, para dar uma limpeza, nós temos as tempestades, os raios, para queimar nessa psicosfera as energias negativas que estão sendo formadas pelos nossos atos e pelos nossos pensamentos também. É uma forma de limpeza atmosférica. De tempos em tempos, é necessário fazer uma higienização para que se possa dar um passo na evolução do planeta. É o caso aí da necessidade, não só, porque a própria natureza se incumbe de provocar as condições atmosféricas para a limpeza, mas é preciso que os homens, principalmente, trabalhem da mesma forma. Às vezes, quando saem as correntes aí, né? Vamos fazer uma oração dia tal, tantas horas, do mundo todo. Isso é importantíssimo, nós nos unirmos em pensamento. Aqui no Lar de Frei Luiz, a gente usa muito a hora do ângelo, às 18 horas, para fazer uma comunhão de pensamento, para dar uma nova energia positiva para o nosso planeta, para a nossa cidade, para o nosso lar. Novas grandes catástrofes que nós tivemos, terremotos, tsunamis, erupções vulcânicas, são situações que provocam alterações geológicas no planeta. E provocam também nos seres que o habitam. Agora, por que tanta miséria, tanto sofrimento? Por que tantas mortes? Volto a falar, é importante lembrar que não há punição. O que existe é a oportunidade de resgate de erros passados, de aprendizado e de evolução. O tempo que vivemos, os fatos principais de nossas vidas são todos eles estabelecidos antes de reencarnar. Mas aquela programação que eu falei antes, senta a equipe junto com a gente e vamos ver como é que vai ser a tua vida futura, o que você precisa para você aprender mais rápido, o que você tem de dívida do passado para pagar, porque enquanto não pagar, não segue em frente. Você precisa, para você sair do mundo de expiações e prova e para o mundo de regeneração, você precisa estar com as suas contas liquidadas. Não pode ficar devendo. Para ficar devendo, você tem que ficar no mundo de expiações e provas. Para passar para o mundo de regeneração, tem que estar zerado, sem dívida. Está devendo alguém? Tem que pagar. A única exceção é o suicídio. Isso não é programado. Isso não está no programa da vida de ninguém. É responsabilidade única daquele que resolve tomar essa atitude terrível. Bom, no fundo, um mundo novo nos espera. Os que estão partindo agora, independente da causa que está partindo, eles estão tendo a última oportunidade de resgatar as suas faltas. Porque quem está desencarnando agora tem chance de ainda reencarnar pelo menos uma vez para liquidar o que falta liquidar. Então, essa necessidade rápida de renovação de seres vivos é também por causa disso.
Está faltando pouco tempo. Quem não aproveitar agora vai perder a carruagem, vai para o mundo primitivo. Não só a vida que levamos é importante, mas também a maneira que nós nos despedimos dela e reingressamos no mundo espiritual. Significa o seguinte: desencarnou hoje, usando a palavra como morreu, não morre revoltado. Porque se você morrer revoltado, talvez não haja tempo para você voltar e conquistar o que ficou faltando. Aceite, se compenetre, peça a Deus perdão, se arrependa, ore muito, se reequilibre, vibre de forma positiva, viu? Lembra o mundo de vibrações? Nós somos vibração, então vibramos. Quanto mais intensa é a nossa vibração, mais alto nós nos elevamos, para que a gente possa voltar e ainda resolver aqui, antes de irmos para outro mundo inferior. Acaso. Muita gente fala, puxa, por acaso, né? Por acaso não existe. No mundo não existe acaso. O Ramatiz, lá na década de 40, nos livros dele, ele já nos alertava para a violência no final e no início do século. Essa transição que nós estamos fazendo. Porque ele dizia o seguinte: reencarnarão espíritos ainda em fase inferior como a última chance deles conseguirem continuar no nosso mundo de regeneração. Então, haverá uma quantidade muito grande de espíritos ainda inferiores reencarnando ao mesmo tempo e gerando o que nós estamos vendo aí no mundo. Então, isso que está acontecendo não é por acaso. O André Luiz, no Evolução em Dois Mundos, que foi publicado em 1958, tem a pergunta 40 sobre a invasão microbiana. É perguntado a ele: a invasão microbiana está vinculada a causas espirituais? E a resposta é: excetuado os quadros infecciosos pelos quais se responsabiliza a ausência da higiene comum, as depressões criadas em nós por nós mesmos, nos domínios do abuso de nossas forças, seja adulterando as trocas vitais do cosmos orgânico pela redição ao desequilíbrio, seja estabelecendo perturbações em prejuízo dos outros, plasmam nos tecidos fisiopsicossomáticos que nos constitui o veículo de expressão, é o corpo físico, determinados campos de ruptura na harmonia celular. Quer dizer, nós mesmos criamos no nosso corpo físico, eu gosto de dar muito exemplo, é meio frieira, né? Nos dedinhos, se a gente deixar, depois do banho, molhadinho, entre os dedinhos, não enxugar direitinho, o que acontece quase sempre? A frieira, né? Então, nós criamos a condição para que a frieira aparecesse, nós criamos a situação. Então, no corpo todo, a gente cria as situações para que as doenças venham. Nós é que criamos. Bezerra de Menezes, lá em 2010, no Centro Espírita André Luiz, falando pelo Divaldo Franco, sobre as formas de pensamentos criando vírus, pandemia. Opa, estamos vivendo isso hoje. Formas de pensamento, o que nós pensamos, forma de pensamento, é o nosso pensamento que cria a vida, se reúne, se expande e cria as situações. Na Gênesis, o capítulo 28, no item 33, os flagelos destruidores apenas destroem corpos, não atingem o espírito, ativam um movimento de vai e vem entre o mundo corporal e o mundo espiritual e, por conseguinte, o movimento progressivo dos espíritos encarnados e desencarnados. É de notar-se que em todas as épocas da história, as grandes crises sociais se seguiu uma era de progresso.
Está chegando essa era de progresso. Nós estamos passando pela grande crise. E, retratinho aí do nosso coronavírus, a psicosfera planetária criou os elementos para a disseminação do vírus. Lembra da freira? Para que o vírus se propague, é preciso que haja a condição para que ele se propague. Senão, ele morre. E nós estamos alimentando esse vírus. A contaminação e o desencarne dependerão da situação de cada um de nós. Todo mundo morreu? Eu peguei coronavírus. Lembrei até do Drauzio Varela. No início de 2020. Isso é uma gripezinha. Comigo foi. Passei um dia, uma noite com o nariz entupido. No dia seguinte, o nariz já tinha desentupido e eu não senti mais nada. E tive amigos que morreram. Tive amigos que não morreram, mas foram entubados. Então, depende da condição física de cada um, de criar ou não o campo para o desenvolvimento do vírus. O vírus precisa ter o campo propício para ele se desenvolver e se fortalecer. E agora, o problema é que essa hora chegou. A hora de separar o trigo do joio. Que todo mundo sabe, todo mundo conhece, todo mundo sempre ouviu falar nisso, né? A hora de separar o joio do trigo, que hora é essa? É agora, chegou. Porque nós agora estamos indo para o mundo de regeneração, que é a própria Terra. Os que aqui ficarem, que tiverem a condição de conhecimento e de amor necessário para aqui ficar. Há um mundo que serve de transição entre os mundos de expiação, que nós estamos, e os felizes que estão lá na frente, no qual a alma que se arrepende, nele encontra paz, encontra o descanso, acabando por se purificar. Emmanuel, o guia do Chico Xavier, estimou que a Terra entraria no período de regeneração na segunda metade do século XXI. Opa, estamos em cima, né? Dá tempo ainda de cada um rever e mudar, porque tem que mudar, senão não tem jeito. E ele está lá, de braços abertos, nos esperando. Só depende de cada um de nós, de mais ninguém. E não adianta querer burlar, que a lei divina não é enganada. Muito obrigado.